This is Work and Learn Abroad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Work and Learn Abroad. El día de hoy tenemos un episodio en portugués-español, portuñol. Portuñol, sí. Él va a compartir con nosotros Jesse, quien trabaja acá en Irlanda y nos va a compartir su historia, cómo vino a Irlanda. Lo va a hacer en português. Bueno, bienvenida. Obrigada, bem-vindo, obrigada. ¿Cómo estás? Bem, muito bem. Aproveitando o inverninho aqui. Sí, está un poco frío. Ah, sim. Tal vez si comenzamos por que nos contes acerca de vos. Sim, então, bom, meu nome é Jace, eu tô aqui na Irlanda já fazem alguns anos, 5, 6 anos. Ok. E eu vim inicialmente pra Irlanda pra estudar inglês. Ajá. E ¿Por cuánto tiempo? Um ano. Na época, quando eu vim, o visto era tu poderia ficar 6 meses estudando e 6 meses trabalhando. Ok. Ou de férias, né? Enfim. E então eu vim com o curso de inglês já comprado e acomodação e tudo. E só que com 3 meses eu consegui meu primeiro trabalho. Ah, mira. Uhum. Inesperadamente ou chegaste Não, e eu tava começaste? procurando. Ok. Sim, porque o meu objetivo era ficar na Irlanda, sabe? Eu vim com o visto de 1 ano, mas eu queria ficar aqui, sabe? Ok. E Tu intenção desde o início era buscar trabalho? era buscar trabalho, exatamente. Okay. Era talvez não permanecer na Irlanda, Uhum. mas na Europa, assim, em algum outro país, sabe? Sim. Porque a primeira coisa era aprender inglês, que eu vim com 0 de inglês. Ah, ok. Eu não falava nada, absolutamente mira. nada. Eu entendia, assim, algumas palavras, mas não falava. Ok. E aí, os primeiros 3 meses, assim, foram... Na verdade, o primeiro mês foi imersão total, assim, eu não falava... A primeira coisa que eu fiz foi não ter contato com brasileiros. Sim. Ficar longe pra realmente aprender inglês, praticar, foi bem difícil, sabe? Porque tudo difícil, né? Assim, tudo arranjar, sei lá, ir no mercado, supermercado, né? Não saber nada, assim, o que sabe? Não, tive que aprender bastante coisa, assim. Mas foi válido, assim, porque com 2 meses eu já estava no intermediário, assim, do inglês. Uhum. E já entendia muito melhor as pessoas e tal. Claro que se eu fosse falar com irlandês nativo de Cork, aí não dava, Sim, né? sim. Porque o accent deles, o sotaque deles é bem complicado, mas eu já estava bem melhor, assim. Já estava mais confiante também de ir falar, ir para uma entrevista, sabe? De emprego e tal. Então, Jesse, perdão, não sabias inglês, sabias que venias a buscar trabalho. Sim. Como tomaste essa decisão de venir sem então, inglês? E quando? Sim, então, eu vim casada já do Brasil, né? Okay. E o meu marido, na época, ele sempre também queria vir pra cá. E ele já tinha inglês. Ele fez um curso, já tinha feito curso de inglês no Brasil e tal. Ele já veio com inglês avançado. Então, a gente planejou pra vir pra cá 1 ano antes, sabe? A gente comprou as coisas, guardou dinheiro, se planejou. Eu tava terminando a minha faculdade e tanto é que eu vim pra cá 1 dia depois de eu me formar, sabe? Tava tudo planejado pra eu me formar, terminar a faculdade e aí vir pra cá. Então, aquele 1 ano foi de preparação, assim. Okay. Só que como eu tava terminando a faculdade, eu não tive tempo muito de estudar inglês. E tava fazendo um monte, sabe? Todos os dias de noite trabalhava também. Eu trabalhava full time já na época e tal, no Brasil. Eu não consegui estudar inglês, assim. Eu fiz até um curso particular e tal, mas eu não tava. Mas como ele já tinha um inglês bom e tal, eu meio que, sabe? Não, vai ficar tudo bem, sabe? Eu vou aprender lá, sabe? Vou aprender lá, vai ficar tudo bem. Mas eu me arrependo um pouco. Eu acho que eu deveria ter estudado mais, assim, inglês, sabe? E porque no começo foi bem difícil. Porque a gente estudou... nós dois viemos com um curso de inglês, só que a gente, de propósito, a gente foi estudar em colégios separados. Pra gente não precisar... não falar com o outro, sabe? Sim. Porque senão eu ia ficar dependendo dele, ia pedir pra ele fazer as coisas, sabe? Então, eu estudei num colégio separado, que era até bem longe, assim, de onde a gente morava e tal. Então, eu tinha que pegar ônibus sozinha, tinha que
falar com os professores, tinha que, sabe? Tudo isso que eu tive que me virar. E foi bem difícil, assim, bem difícil. Mas foi válido. Eu acho que foi bem válido, assim. Claro que se eu fosse de novo, eu estudaria mais inglês, eu viria mais preparada, porque foi difícil. ¿Qué podrías decir que cuando ya estuviste acá y comenzaste a buscar trabajo, fue lo más difícil que encontrabas? Eu acho que o mais difícil no começo foi isso, assim, de ter confiança no inglês. Porque aqui, o que eu fiz foi entrar num website lá, onde tu põe o teu currículo, e aí recrutadores te ligam. E aí por telefone, quando tu não fala muito inglês, e ainda fala por telefone, é pior ainda. Porque daí eu ficava nervosa e não entendia e não sabe. E eu acho que depois com o tempo eu fui aprendendo que tu tem que primeiro ficar calma e pedir para eles te mandarem e-mail, sabe? Te mandar coisas por escrito, mandar mensagem, coisa assim, que daí tá escrito. E aí tu pode traduzir, entendeu? Sim. Porque no começo eu acho que teve várias, assim, que eu não respondi porque eu não entendia, sabe? Eu simplesmente não entendia. E aí depois eu fui, nas entrevistas, eu pedia para eles mandarem e-mail para mim. Pode mandar por e-mail para mim qual empresa é essa, ou sabe, os detalhes e tal. Isso acho que com certeza é uma das dicas de mande currículo para todas as empresas que tu achar que vale a pena. Não tenha medo do inglês, porque tu tá aprendendo e o pessoal aqui sabe que tu tá aprendendo. Então eles vão fazer um esforço para te entender e vão repetir. Se tu pedir para repetir, as pessoas vão falar de novo e tal. Então, acho que essa é uma dica, assim. Fique tranquilo que, sabe, vai dar certo, mas tem que ter calma, sabe? ¿Cómo fue esa reacción cuando comenzaste a enviar correos a los diferentes recruiters, verdad? Sim, então... ¿Cómo fue la reacción tuya? Sim, no começo eu fiquei bem impressionada que vários recrutadores retornaram para mim. Aunque não tuvieras permiso de trabalho. Sim, exatamente, E na época que eu vim, foi 6 anos atrás, então o visto na época ainda não era bem conhecido, assim, sabe? Quando os recrutadores ligavam para mim, eu tinha que explicar que então, eu sou brasileira, eu vou ter que aplicar para um visto, sabe, e tal. Sabe, eu tinha que explicar todo o processo de visto, que não era difícil, mas eles sempre achavam, assim, de primeira eles achavam, não, tu não tem visto, sabe? Mas hoje em dia já mudou bastante isso, assim. Ok, mais aberto. Isso, exatamente, mais aberto e mais fácil também, sabe? Antes eu tive aqui, o primeiro visto que eu tive aqui de trabalho, eu que apliquei. Porque aqui muitas empresas aplicam também, né, para o empregador. Mas essa empresa, como era uma empresa pequena e tal, eu que fiz todo o processo. E de arrumar os documentos, uma série de documentos que tu precisa. E eu fiz e tal. E não é difícil, mas ninguém sabia como fazer. Então, tu tem que ir nos sites da imigração para ver. Tu tem que ir até lá, tu tem que mandar pelo correio as informações. E hoje em dia é tudo pelo website, assim, é bem mais fácil. E antes demorava, assim, eu acho que o meu primeiro visto demorou uns 2 meses e meio para ficar pronto. Mas hoje em dia, assim, 30 dias, 25 dias, dependendo. Se for uma empresa grande, por exemplo, a imigração já tem convênios, assim, sabe, que demoram 15 dias, sabe? Então, bem mais fácil. Se alguien está escuchando el podcast allá en un país de Brasil o Portugal y quieren experimentar también trabajar en el extranjero, en este caso Irlanda, ¿qué consejos podría darle? Eu acho que a primeira coisa é, se tu já tiver inglês, já tem a língua, mandar o currículo para várias empresas, assim. Primeiro, tu tem aqui na Irlanda, tu tem vários websites que tu entra e coloca teu currículo e recrutadores te retornam. Mas uma coisa que eu fiz, e eu acho que foi super válida, foi entrar no LinkedIn, ter um perfil no LinkedIn e colocar tuas experiências lá e tal. E procurar empresas que tu goste do que a empresa faz, enfim. E entrar em contato lá nas empresas mesmo, tu consegue aplicar, sabe? E acho que isso é muito válido. Acho que muitas empresas estão indo buscar fora da Irlanda, porque não tem tanto recurso aqui, sabe?
Y para el caso de una mujer extranjera y siendo no el inglês tu língua madre, sim. Que consejo poderias dar? Porque talvez... Isso é uma coisa bem interessante, porque no Brasil eu já trabalhava na área de tecnologia e tinha pouquíssimas mulheres, pouquíssimas, assim. Eu me formei, acho que quando eu comecei a faculdade... Uma de cada 10. Exatamente. Sim, ou 2 de cada 100. Exatamente. Quando eu comecei a faculdade eram 100 pessoas, sendo que eram 5 mulheres. Sim. De quantos homens? De 90 e poucos, sim, né? Sim. E daí, que terminou a faculdade comigo, foi eu e mais uma menina. Sim. Exatamente. Só 2 meninas e um monte de meninos, né? Então, o Brasil ainda tá, assim, eu não sei hoje em dia, mas eu acho que ainda tá bem difícil, assim, muito mais homens do que mulheres, né? Mas uma coisa que eu noto aqui na Irlanda é que tá começando, assim, a misturar e os gerentes e tal, eles tentam igualar mais essa questão de homens e mulheres e tem bastante ações de empresas querendo mesmo isso, sabe? Ter mais mulheres e tal, e eu acho que eu trabalhei 3 anos no Brasil, mais ou menos, em TI, e tinha bastante preconceito, assim. E talvez tenha mudado também, não sei, mas aqui eu não sinto nenhum preconceito, assim. Não sinto mesmo. Até questão de idade, por exemplo, sabe? De pessoas mais velhas querer ter mais poder e tal. Aqui eu acho bem mais tranquilo, sabe? Culturalmente também tem pessoas de tudo que é lugar aqui na Irlanda, sabe? Isso é uma outra coisa que eu acho muito legal aqui, é que a Irlanda encontra pessoas de tudo que é canto do mundo, sabe? É uma mistura. Então, tu sente muita vontade, sabe? Tu não tem medo de sofrer preconceito, sofrer bullying e tal, porque todo mundo é diferente, sabe? E os locais, os irlandeses, eles gostam, eles, sabe? Por exemplo, eu já tive várias reuniões, ou enfim, na empresa que eu queria explicar alguma coisa, mas como não é tua língua nativa, tu fica, sabe? E aí eles tentam te ajudar, tentam, sabe, falar com outras palavras, ficam... Então, acho que é bem legal, interessante. Esse é o diferencial da Irlanda, eu diria. Sim. Que aqui... Sabias isso antes de vir à Irlanda? Não, eu não sabia. A gente escolheu a Irlanda por causa do visto, que era mais fácil, assim. A gente estava entre Austrália e Canadá. Ok. Só que esses 2 países, na época, tu não podia trabalhar, só estudar. Ok. Teu visto era de estudo, então tu só podia estudar. E aí tu tinha férias, mas eram bem menos. Era tipo 2 meses ou 3 meses, se eu não me engano. Então aqui o custo-benefício seria melhor, porque aqui eram 6 meses de estudo e 6 meses de trabalho, né? Então, por isso que a gente veio na época. E também na época a gente até sabia que a área de tecnologia estava começando, né? A emergir. Emergir, exatamente. Então, por isso que a gente veio pra cá e foi muito bom, assim. Eu consegui o trabalho com 3 meses e o Maurício, meu marido, conseguiu em 1 mês. Então... Se alguém já está cá em Irlanda, que conselhos poderias dar-lhe? Porque há um choque cultural, verdade? Sim, então, falando em cultura, eu diria que é bem diferente da nossa cultura. Super diferente, assim. O irlandês é bem mais fechado, sabe? Eles não... Não é que nem o brasileiro, que é aberto e ri e fala e sabe? E dança, exatamente. Mas, por outro lado, eu acho que quando tu conhece um irlandês e começa a ter amizade, assim, sabe? Eles são incríveis, eles te ajudam, sabe? Eles, o que for possível, eles fazem e tal. E se acostuma, sabe? Com um jeito diferente. Eu sou do sul do Brasil. No Brasil eu sou de Porto Alegre, que é bem o sul do Brasil. E onde a gente tem frio e tal. O clima é até bem parecido com aqui, assim. No inverno a gente tem 5 graus, 3 graus, exatamente. Já conhecias um pouco Sim, o frio? Exatamente. Então eu já estou mais acostumada com o frio. Ok. E realmente, se tu for ver, é uma característica de países que tem frio, as pessoas são mais fechadas, assim, e tal. Então eu já estou acostumada, assim, sabe? Mas o que eu diria para pessoas que estão vindo para cá, ou que já estão aqui, estão querendo começar, no começo é difícil, mas depois tu se acostuma, sabe? E tem que estar aberto também, aberto
a mudar, sabe? Porque as pessoas aqui são diferentes mesmo, e aceitar diferentes coisas e tal. Mas é isso, acho que acostuma, sabe? En ocasiones, cuando estás fuera del país, hay días que te levantas y decís, ¡ay, qué bueno, estoy aquí! Hay días que te levantas y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no soportas nada, ese día no querés nada. Exatamente. Mas, para esos días de no querés nada, sim. ¿qué podrías decirle a la gente? Para esses dias calma, tenha paciência, porque... Ao menos a minha experiência, eu lembro que eu tinha dias assim no Brasil também, sabe? Que eu levantava e assim, eu não quero ir trabalhar hoje, sabe? Eu não quero, sabe? Então tem assim, em qualquer lugar tu vai ter problemas. Não adianta. É mais, tu tem que pesar o que é melhor pra ti, sabe? Ao longo termo, porque eu penso que hoje no Brasil, questão de política, questão de economia, várias coisas assim, a longo termo, eu não voltaria para o Brasil. Por isso, assim, sabe? Pensando em futuro. Mas claro que tu tem tua família lá, tem várias coisas que tu tem que pesar, assim, sabe? Mas eu acho que as possibilidades aqui, na Irlanda, para mim, ao menos, é bem maior do que lá, sabe? No Brasil. Então, por isso que eu decidi aqui. Tem os prós e os contras, mas para mim, faz mais sentido aqui. Quando estás buscando trabalho e realizas entrevistas, ¿es diferente hacer una entrevista en Irlanda que en Brasil? Sim, é bem diferente, assim. Aqui as pessoas, eu diria que as empresas têm uma visão, eles esperam do possível funcionário que ele conheça a empresa que tu está aplicando, que ele, sabe, queira trabalhar, sabe, queira estar lá pela empresa, pelo que a empresa faz, pelos valores da empresa e tal. Já no Brasil eu via mais que era assim, eles só queriam funcionários, sabe? Então tu tem que, quando tu tá fazendo a entrevista, tu tem que meio que guiar um pouco diferente, assim. Aqui tu tem que guiar, dizer o que tu quer, o que tu gosta da empresa que tu tá aplicando e tal, sabe? Entender e conhecer bem, sabe? Eu lembro que uma das coisas, essa é outra dica também, quando tu vai fazer uma entrevista, pesquisa sobre a empresa, assim, vê o que a empresa faz, como é que é a cultura da empresa, e tenha perguntas também, questione, sabe? Durante a entrevista, questione. Acho que aqui é muito mais, não é só eles fazendo entrevista para ti, mas tu fazendo a entrevista para a empresa também, para ver se tu vai gostar deles. Então, tem essa troca, assim, que eu acho que no Brasil, talvez hoje já mudou um pouco, mas não era assim, era mais tu fazendo, sabe? Tu naquela posição de, tipo, sendo interrogada. Vos tenés 6 años? Sim. Sí. Si te encontraras con Jessie hace 7 años, ¿qué le dirías? Acho que a primeira coisa que eu diria era... não tenha tanto medo. Eu tinha bastante medo. ¿Miedo de la vida ou medo de estar fora do país? Medo de errar, principalmente, de não dar certo, porque como eu vim com uma intenção de ficar, eu tinha muito medo de eu ter que voltar pro Brasil, sabe? De eu não conseguir o visto de trabalho, quando eu consegui o visto, eu tinha medo de acontecer alguma coisa e eles me mandar embora, sabe? Sim. Mas não, acho que não é preciso de ter tanto medo, sabe? Acho que é importante tu ter um medo pra te se puxar pra fazer mais, mas eu acho que eu diria que fica tranquila, que vai dar tudo certo. Comúnmente vemos que el hombre llega, agarra las cosas y sí extraña a la familia. Y a veces no somos tan apegados a la familia como las mujeres. Sim. Estoy tratando de no generalizar mucho. Sim, mas pero a veces la mujer pues está más familia, principalmente la mujer latina. Sim, exatamente. ¿Qué podrías decir vos al respecto al vivir fuera y no estar tan cercano a tu familia? Então, ¿Qué consejo podrías dar para sobrellevar o tempo? Eu acho que, de novo, no começo vai ser bem diferente quando tu sai de perto da tua família. Pra mim, né, eu morava pertíssimo da minha família toda, meus avós, meus pais, meus irmãos. E aí foi longe, assim. No começo eu sentia muita saudade, muita
vontade de estar com eles lá primeiro. Por exemplo, primeiro Natal fora de casa foi muito ruim, porque todo Natal eu passava com a minha família. Sim. Mas acostuma, sabe? E hoje em dia, com a tecnologia, assim, tu tem WhatsApp, tu tem Facebook, tu tem Skype, tu tem... Então, acho que é possível, sabe? E outra coisa que é totalmente possível aqui é ir pra lá, sabe? Eu tento ir todo ano. Então, tu ainda consegue, sabe? Começo não é fácil, mas depois vai acostumando, sabe, e tal. ¿Vos te encontrás que has crecido más al estar fuera en el exterior que en el país? Sim, totalmente. Eu acho que eu cresci não só profissionalmente, mas intelectualmente mesmo, muito, assim. Primeiro ano, principalmente, acho que quando eu vim primeiro ano, e esse primeiro ano, quando eu voltei pro Brasil, eu senti muita diferença, assim, de mentalidade, nossa, muito. Eu acho que eu cresci muito, muito mesmo, assim, profissionalmente também, né? Porque eu tive bastante challenges, muita, sabe? O mercado mais grande. Exatamente, sabe? E tu ter que se expor, de apresentar coisas, falar com bastante gente, né? E em outro idioma. Exatamente. Então, E isso tu aprende, sabe? Com o tempo tu vai aprendendo e isso que é legal. Acho que se eu estivesse no Brasil, eu não teria, profissionalmente, principalmente, eu não teria tão bem quanto eu tô aqui, assim, sabe? Vos sos a primeira de tu família que vive fora do país? Sim, Na verdade, eu sou a primeira formada da minha família. Então, é um baque bem grande. Te perguntam não sei se tem tem irmãos, Sim, perguntam bastante, assim, mas todos dizem que eu sou louca. Louca! Sim. Isso dizem de muitos de los que estamos por acá. Exatamente. É louca, tão longe. E é longe do Brasil, né? O que é bem longe, mas eu gosto, assim. Eles entendem, claro, né? Sim. Mas Pero a experiência é de outro nível. Exatamente. Sim. ¿Algún consejo que le puedas dar a la gente al vivir fuera del país o aquellos que en este momento tienen una oferta de trabajo o piensan en salir del país y tienen miedo al hablar un idioma que no es el de ellos? ¿Qué último consejo podrías darle a ellos? Então, eu acho que a primeira coisa é que, mesmo que vier só por um tempo, morar um tempo fora do exterior, já é um aprendizado incrível, assim, pro resto da vida. E tu aprende coisas lições de vida que tu vai levar pro resto da tua vida. Então, acho que mesmo tenta, sabe? Vem, fica um mês, fica 2 meses, sabe? Fica um tempo aqui, ou enfim, e experimenta, sabe? Acho que dá a chance, ao menos, pra tentar. Se não der certo, se não gostou do clima, não gostou, sei lá, não se adaptou, ok, sabe? Mas medo tu vai ter sempre. Tu vai ter medo de errar, vai ter medo... Mas medo a gente vai ter em qualquer lugar, sabe? E saia da zona de conforto, que isso é muito fácil acontecer. Eu conheço bastante gente que vem, né, vai pro exterior, fica num país... E fica só na comunidade, sabe, brasileira, por exemplo. Sim. Então, eu conheço pessoas que moram aqui há 3, 4 anos e não falam inglês. Falam só português, sabe? Sim. Então, tenha coragem pra ir, sabe? Pra não ficar na área de conforto e tal. Que eu acho que eu não conheço ninguém que veio e se arrependeu, assim, sabe? Todo mundo aprende muito e gosta, sabe? Então, venham. Meu conselho é... Esquece o medo y ven. Excelente. No, muchísimas gracias, Jessie, por estar Obrigado, muito obrigada. Si las personas se quieren comunicar contigo, ¿hay alguna forma? Sim, pode me contatar. Meu nome é jeicerocha, @gmail.com. Perfeito. Ou no LinkedIn também. Sim. Meu nome também. Isso aí. Excelente, muchísimas gracias. Obrigada. Y se pueden comunicar conmigo a leonardo.martin@pm.me. Muchísimas gracias. Obrigada. Tchau. Tchau. This is Work and Learn Abroad.